Olá, pessoal, Hélio da aula de gestão aqui mais uma vez, e hoje nós vamos falar especificamente sobre o software de gestão de atendimento que vem de maneira gratuita no pacote de softwares disponíveis para os membros da comunidade do aula de gestão. Se você ainda não conhece a comunidade do aula de gestão, eu te convido a acessar o site auladegestão.com.br, obviamente sem acento. E lá tem um banner que te dá acesso, né, para você, enfim, assistir um vídeo com todas as informações sobre a comunidade, como é que funciona, e tem tudo bem explicadinho ali. E claro, também tem os nossos contatos, caso você tenha qualquer dúvida, é só é só chamar pelos contatos disponíveis ali que a gente pode esclarecer. Mas muito bem, eh, focando diretamente aqui na questão do software de atendimento e de gestão de chamados e ordens de serviço. Vamos a ele. Bem, como eu já disse, é um software gratuito, né, disponível para os membros da comunidade de ordem de gestão. E, como vocês podem observar aqui do lado esquerdo, nós temos uma série de módulos. Todos esses módulos estão disponíveis, né, da mesma forma, gratuito, é o pacote completo. Mas hoje nós vamos falar especificamente sobre esse módulo de atendimento, que ele é bastante interessante para gerenciar atendimentos tanto internos quanto externos, principalmente aquelas empresas que têm equipes de campo ou equipes técnicas que fazem atendimentos técnicos, né? Então, por exemplo, nós temos aqui um cadastro de chamado, né? Imagine que o seu cliente ligou. Hipoteticamente, a sua empresa é uma empresa de instalação de ar-condicionado, né? Ou de telefonia, por exemplo, é um exemplo a maioria deve conhecer, né? Uma empresa de telefonia, o cliente está lá com um problema, ele não consegue usar um determinado ramal e ele liga informando isso e precisa de ajuda. Bom, a pessoa que atende ele pode abrir o chamado e, eventualmente, pode auxiliar, se for uma dúvida simples, resolver o problema dele e imediatamente já fechar esse chamado, né? O que pode ocasionar o fechamento de chamado sem a necessidade da abertura de uma ordem de serviço, ou não. A pessoa identifica que talvez tenha que mandar um técnico a campo ou precisa passar aquele atendimento para uma área técnica especializada. Então, ela pode abrir uma ordem de serviço, seja ela interna ou externa, vinculada àquele chamado, e dessa forma esse atendimento vai evoluindo dentro da empresa, ele vai avançando. Uma coisa importante aqui é a seguinte: se você tem um chamado e eventualmente aquele problema é um problema um pouco mais complexo, vamos focar ainda aqui no exemplo do PBX. O cliente entrou em contato, abriu-se-lhe um chamado, e, eventualmente, a pessoa que estava atendendo identificou que talvez se o cliente conversar com um técnico, por telefone mesmo resolva o problema. Abriu uma ordem de serviço interna para que o técnico entrasse em contato com o cliente para tentar ajudar, ou não, transferiu ali o ramal e já abriu a ordem de serviço. E o técnico entrou em contato, conversou com o cliente, não conseguiu resolver o problema. O chamado está aberto, a ordem de serviço, né, interna também está aberta. Muito bem. O que que o técnico faz? Ele identifica que é necessário mandar um profissional lá, no endereço do cliente, pessoalmente. Ele encerra aquela ordem de serviço que ele abriu, de atendimento de ordem interna, o chamado permanece aberto, abre-se uma nova ordem de serviço, já definindo data de atendimento, dia da visita, enfim. Envia-se um técnico até o endereço do cliente,
Se esse técnico que vai lá pessoalmente resolve o problema, ele encerra aquela ordem de serviço e, quando isso cai no sistema, o pessoal de atendimento pode encerrar o chamado. Agora, vamos supor que ele foi até o endereço do cliente e não conseguiu resolver o problema porque precisa trocar uma placa, essa placa precisa ser comprada. Veja, ele volta para a base, encerra aquela ordem de serviço com as informações relativas a isso, né? Tem que comprar uma placa, etc e tal. É, compra-se a placa, abre uma nova ordem de serviço, ainda no mesmo chamado, o chamado permanece aberto para que haja controle, né? E aí sim, essa última ordem de serviço consegue substituir a placa com defeito e encerra essa última ordem de serviço e, consequentemente, fecha o chamado, de modo que você consiga rastrear todos esses passos. E com uma vantagem: tanto nos chamados quanto na ordem de serviço, o sistema permite essa opção aqui de enviar protocolos por e-mail. Isso pode acontecer manualmente, com o técnico clicando aqui no botão, ou pode acontecer automaticamente. A cada vez que alguém cria um chamado a uma ordem de serviço ou que faz uma alteração numa ordem de serviço ou num chamado que já existe, o sistema envia esse protocolo para o e-mail do cliente, de modo que o cliente consegue acompanhar o que está acontecendo, não cai no esquecimento. E claro, para garantir que de fato não haja a questão do esquecimento, existem painéis como esse aqui, bastante práticos, onde o pessoal de gerenciamento consegue observar quais são as ordens de serviço em aberto, em que status elas estão, enfim, uma coisa bastante prática para o acesso à informação. Mesma coisa, claro, para os chamados, né? Quer dizer, eu tenho aqui inclusive legendas onde eu posso me concentrar em priorizar os serviços relativos àqueles assuntos mais urgentes efetivamente. Então, essa aqui é uma passada bem rápida sobre esse módulo de atendimento, que é bastante útil para empresas de prestação de serviço, sobretudo, e principalmente para aquelas que têm equipes técnicas, né? Ainda falando sobre equipes técnicas, imagine o seguinte: se você tem equipe técnica de campo, existe a ordem de serviço no dispositivo smartphone, onde o técnico está em campo, ele recebe essa ordem de serviço, ele atualiza as informações ali e automaticamente o sistema é atualizado de maneira absolutamente prática e simples. Isso é feito automaticamente. Vale a pena conhecer. Então, essa foi uma passada rápida aqui pelo módulo de atendimento que está disponível no sistema de gestão Insist, que nós conseguimos a, a, a disponibilidade de maneira gratuita desse sistema para as micro e pequenas empresas que fazem parte da comunidade do Aula de Gestão. Então, mais uma vez, eu volto a convidá-los. Se vocês não conhecem ainda a comunidade, acessem lá o site auladegestão.com.br e lá tem todas as informações. Tem um banner logo na primeira página, a partir do qual você consegue navegar até a landing page com todas as informações sobre a comunidade, inclusive há ali um vídeo onde a gente explica direitinho como é que funciona a comunidade. E é claro, nós temos aí as redes sociais do Aula de Gestão, que vocês podem acessar e se inscrever, enfim, para receberem atualizações a respeito de todas essas informações e outras novidades relativas à comunidade. Ok? Um abraço e a gente se vê no próximo vídeo.